Boa tarde, pessoal. Você acompanha agora comigo mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje a nossa convidada é a feminista do coletivo Jaçanã, Musa dos Santos, a Edna Leite. Edna, seja bem-vinda, é sempre um prazer recebê-la. Uma boa tarde. Obrigada, Natália. O prazer é meu. Eu que fico feliz de participar desse programa, onde a gente debate aqui assuntos que são sempre relevantes para a nossa sociedade. Bom, hoje nós vamos falar do caso Marcela Temer e os padrões de beleza. Antes mesmo de assumir como primeira-dama do país, uma revista publicou um perfil dela com os dizeres bela, recatada e do lar. Caso que gerou aí muita indignação entre as mulheres do país, principalmente nas redes sociais. Acompanhe o vídeo. Foi a deixa. Ainda contaminada pelo clima de impeachment, a internet se viu mergulhada numa avalanche de reações. Boa parte indignada com o tom supostamente machista da revista. Celebridades, militantes, anônimas. A maioria das fontes da região sudeste. Todas publicaram sua versão transgressora do estereótipo. Mais uma vez, cristalizam o estereótipo de como nós, mulheres, devemos nos comportar numa condição de subalternidade e submissão. Servindo aos homens como pessoas que não têm autonomia, agência própria e muito menos capacidade de decidir sobre a própria vida. Mas teve quem defendeu a publicação que trouxe o perfil de Marcela Temer, curiosamente, sem ouvi-la. A verdade é que no mundo mais atento e ciente de seus direitos, o fenômeno que esquentou o Twitter não ficou impune. Machismo, nem recatado. Por favor. Então você viu nesse vídeo bem rapidinho, nessa reportagem, que os padrões de beleza a serem seguidos pelas mulheres são cada dia mais pesados. Se não bastasse essa publicação, uma outra chamou a atenção. Um colunista do Jornal de Brasília fez uma comparação infeliz da primeira-dama com as mulheres brasileiras. O texto insinua que a falta de representatividade feminina nos ministérios de Michel Temer é suprida pela beleza de Marcela, que, de acordo com colunistas, e aí a gente abre aspas, já representa muito bem o charme e elegância da mulher brasileira. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esses dois assuntos, a essas duas publicações, e se as mulheres sofrem, né, com esses padrões pré-estabelecidos pela sociedade de beleza. Por que você pensa isso? Se você concorda com essas publicações também, você tem o direito de dizer que concorda e contar pra gente o porquê. E aí você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, principalmente pela nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv. Lá você tem a nossa publicação, ou você também pode mandar por inbox uma mensagem para a gente dando a sua opinião. Então, mais um assunto que gerou muita polêmica. Imaginei, Edna, que a gente ia parar no Bela, Recatada e do Lar. Mas aí nós tivemos uma outra publicação que, inclusive, no início eu imaginei, deve ser alguma postagem que a gente diz fake, né? Alguém criou essa postagem para colocar mais lenha na fogueira ainda. A gente sempre tenta pensar por esse lado, mas aí checando as informações, a gente viu que é uma publicação verdadeira, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo sobre o primeiro perfil que foi feito, né, com a Marcela Temer, em uma revista que a gente não vai citar o nome aqui, que falava sobre bela, recatada e do lar. Eu não vejo problema nenhum nisso, em a mulher querer ser bela, recatada e do lar, desde que esse seja o desejo dela e não seja um padrão imposto para que todas as outras mulheres sejam. Porque quando você cria esse padrão, todas aquelas que não fazem parte dele se sentem, peraí, eu não estou sendo representada por essa publicação, por essa mulher. Então, na verdade, essa publicação dava a entender, e ali nas entrelinhas, que todas as mulheres deveriam ter este padrão de bela, recatada e do lar. Então, eu só quis deixar bem claro que não é essa a questão que a gente está discutindo aqui. Se você quiser ser assim, se você gosta desse perfil, se é esse o seu perfil por sua vontade própria, ok, beleza, é uma escolha. Mas eu acredito que as mulheres têm o direito de escolher serem o que elas querem ser. Exatamente. Eu fico, como toda feminista ficou, né, indignada com isso, porque parece que para a mulher foi reservada só
a questão da beleza, e essa beleza a serviço de alguém, né? A serviço do homem, a serviço da sociedade, quer dizer, ela tem que ser recatada. O que quer dizer isso? Que ela não possa falar, que ela tem que andar de cabeça baixa o tempo todo, de ser submissa. Ela ser do lar, quer dizer, ela só serve para isso, para limpar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos. O que eu duvido que Marcela Temer faça, porque ela deve ter várias serviçais para que façam isso, né? Não é o caso, não é a realidade da maioria das mulheres. E acho que as duas publicações desconhecem, Natália, toda a luta do movimento feminista. O ano passado nós tivemos aí, né, o que foi tido a primavera feminista, o que deu a nós, né, mais voz, mais vez, aparecer mais na mídia, e é exatamente o que você disse, né? A gente segue em marcha para que todas sejam livres nas escolhas. Se elas quiserem ser mãe, do lar e cuidar do lar, ótimo. Mas se ela quiser ser uma chefe de Estado, se ela quiser ser uma governante desse país, ou se ela quiser ser uma publicitária, uma engenheira, uma médica, ela tem esse direito porque ela é totalmente capaz. Ela não necessariamente tem que ser recatada e do lar e submissa a um homem. A gente avançou tanto para que a gente pudéssemos ter um pouco de liberdade de poder nos expressar, de poder fazer as nossas escolhas, e de repente a mídia vem pautando esse assunto novamente através de um movimento que é político, é uma estratégia política, por mais que a gente queira negar que não é. E aí essa construção, né, de uma mulher que eu, por exemplo, que estou fora do que essa mídia diz que é um padrão de beleza, que seja alta, magra e loira, né? Não sirve então para mais nada. É estranho a gente pensar nisso, né? E é triste como a gente está vendo os retrocessos. E nós, mulheres, eu vejo que cada vez mais temos que nos unir e fazer valer a nossa opinião, e fazer valer o nosso direito, o nosso lugar, porque não é justo, não é coerente que a gente tenha lutado tanto e que muitas de nós já tenham morrido, deixado sangue, para que outras pudessem virem atrás de nós, ou nós aqui podemos falar, podemos votar, né? Então, eu acho que é uma desconstrução dessa luta, e a gente tem que ir mais profundo nisso, né? Saber a quem serve isso. Porque quando a gente fala de um padrão de beleza e que todas têm que alcançar, ela vai ter que usar algum método para aquilo. E um dos métodos que a gente usa são as cirurgias plásticas, né? E também a questão da indústria do cosmético. Não sou contra usar batom, não sou contra usar maquiagem, eu uso, não inclusive, sou contra usar creme, maquiada, exatamente, eu sempre usei, não tenho nada contra isso, mas tem que ser um desejo meu, uma vontade minha, não que a mídia impõe que todo dia, quando eu quero sair de rosto lavado, e já vim aqui outras vezes no programa de rosto lavado, não tenho problema nenhum com isso, eu acho que é um direito de escolha da mulher, né? Agora, quem que a gente está movimentando? Ontem eu assisti um programa numa rede de TV aí à noite, e uma das vocalistas de uma banda importante dizia o seguinte, que ela fez uma redução de estômago e pulou do manequim 52 por 38, porque toda vez que ela chegava para cantar, a voz dela não era levada em consideração. Porque ela falou assim, não, você tem uma voz excelente, só que a sua presença no palco, gorda desse jeito, você não pode. Eu não te dou, não deixo você gravar. E aí ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica para emagrecer, para se adequar ao padrão, e ela, claro, sofre consequências por isso, porque as pessoas pensam que fazer uma bariátrica é muito simples, mas não sabem qual é o processo depois disso, né? Os problemas que isso acarretam, tem sequelas, não adianta que tem. Agora, se uma mulher não se sente satisfeita com o corpo dela e quer emagrecer e fazer uma bariátrica, ok, é vontade dela, ela quer fazer isso por vontade própria. Eu acredito que hoje muitas pessoas fazem esses procedimentos, não é porque ela tem vontade própria, mas porque a mídia fica ali 24 horas falando, ó, você não é bonita, você não é magra, você não está no peso ideal. Então ela acaba
entranhando aquilo e pensa, não, eu tenho que resolver isso de alguma forma. A moça até citou lá, a cantora, que ela entrou em depressão e ela pensou, algum jeito eu tenho que fazer para emagrecer, né? Então, é aí que está o problema, né? Esse padrão que a gente tanto fala, inclusive no segundo bloco, eu trouxe uma reportagem da TV Cultura que mostra o quanto hoje as mulheres se enxergam de uma maneira não positiva porque querem fazer parte deste padrão que muitas vezes é inatingível. E aí a gente esquece também de levar em consideração que a gente está num país com diversos tipos de beleza e que todas elas devem ser consideradas. Se uma pessoa ela faz uma cirurgia porque ela quer fazer, porque ela se sente bem, e eu conheço pessoas que fizeram não por padrão de beleza, mas porque se olhavam no espelho e eu não me sinto bem com isso, mas por uma vontade própria, é isso que a gente está defendendo aqui. É a vontade de fazer o que você quiser fazer. Agora, não se submeter a um padrão, porque há uma mídia, há uma sociedade que diz que se você não for desta maneira, você não é bonita, você não é atraente, você não serve para estar num palco cantando, enfim, mostrando a sua música. E acho muito grave quando você diz isso, e estava refletindo, inclusive, e olha que nós nem conversamos nos bastidores a respeito disso, estava comparando duas cantoras norte-americanas, e também não vou citar nomes aqui, e uma menina que ela continua com uma voz, ela tem uma voz belíssima, uma voz maravilhosa, e ela não faz tanto sucesso porque se recusa a mostrar o corpo, porque se recusa a ser algo que ela não é. Por outro lado, nós temos uma outra cantora também desse nível, né, do pop, que ela também é uma cantora super bonita, super jovem, com uma voz belíssima, mas atrai muito os olhares, muito mais os olhares pela sensualização, pela questão do corpo, por mostrar o corpo. E aí a gente pergunta, as pessoas estão interessadas na música ou no que ela tem para mostrar por fora? Não deveria ser assim. E acho muito legal as pessoas que não se vendem. Eu gosto de ser assim, que se as pessoas queiram me acompanhar, que me acompanham pela música. Se as pessoas querem acompanhar o meu trabalho, que seja pelo que eu estou dizendo, não pelo que eu estou vestindo ou porque como está o meu cabelo, enfim. A mídia, e inclusive a nossa profissão, a minha profissão, também tem muito a respeito disso. Muitas vezes uma menina extremamente bonita, ela vai ter muito mais chances dentro de uma televisão de que uma menina que não é tão bonita e que pode ser muito mais capaz, porque a gente está falando da imagem. E, infelizmente, isso não pode continuar acontecendo. E aí concordo com você que a gente tem que continuar lutando para que, sim, a gente precisa levar em consideração a capacidade das pessoas, e a beleza, ela não é um padrão, porque o que pode ser considerado bonito para a TV, para as mídias, enfim, pode não ser considerado bonito para outras pessoas. Somos bonitas de todas as maneiras, cada uma à sua maneira, e é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Eu sofro com padrões de beleza, acredito que você, em algum momento da sua vida, não agora, porque eu sei que você é muito resolvida, mas já sofreu também, e acredito que todas as mulheres, cada uma que está nos assistindo em casa, se já não sofreu, ainda sofre ou vai sofrer por uma imposição de você ser alguma coisa, né, que a sociedade pretenda que você seja. E aí o que a gente diz é o seguinte: seja o que você quer ser, né, acredite na sua beleza, acredite naquilo que te faz bem. Só para finalizar, antes da gente chamar o intervalo, na questão da Marcela Temer, na primeira publicação ela sequer foi consultada, né, para essa publicação. Então a gente ainda tem uma outra questão, né, um veículo grande de comunicação falando por uma mulher. Peraí, será que é bem assim? Será que eu gostaria de ser vista assim? E ganha dinheiro em cima disso, e ganha né? dinheiro, Vende um produto, sim, né? Vende e ganha dinheiro. E a gente tem uma outra questão, é mais uma vez silenciar a voz de uma mulher, porque não foi perguntada em nenhum momento a ela, você quer ser a bela recatada do lar? Às vezes não. Enfim, hoje nós não sabemos, pode ser que queira, mas olha como isso ainda é pesado, não há nem sequer uma consulta por uma briga política, você vai lá, faz uma matéria como essa, um perfil, e sequer a mulher é ouvida para saber se é realmente isso que ela gostaria que estivesse ali, né? Se é esse o perfil que ela gostaria de mostrar. Isso só destaca que a gente ainda vive numa sociedade que é pautada pelo patriarcado, quer dizer, o que quer dizer isso?
que a gente ainda tem aquela ideia de que a mulher ela tem que estar submissa ao homem, tem que ser mantida por ele, e é ele que fala a respeito dela. Porque quem faz a matéria sobre a Marcela não é uma mulher, é um homem. Nas duas vezes são homens que falam por ela. E aí eu não vou entrar nem no mérito da questão do estereótipo dela, ou da vida particular dela, das escolhas dela, porque não me cabe fazer isso aqui. A gente poderia fazer um outro viés, que seria a discussão política disso, mas faremos em outra oportunidade. Mas eu acho que é importante ressaltar como que a imagem da mulher é valorizada pelo estereótipo, quer dizer, pelo padrão que essa mídia aí coloca, e que nós, mulheres que estamos vivendo na sociedade, no dia a dia, não alcançamos, não atingimos, que sofremos pressão todos os dias e não somos valorizadas pelo que pensamos, ou pela nossa inteligência, ou pela nossa capacidade. Cada vez mais somos valorizados pela aparência. Se ela está vestindo uma roupa de marca, está de salto alto, maquiada, bem produzida, ela não precisa falar, basta desfilar. Uma vez eu vi, sou muito fã da Maria Gabriela, mas ela falou isso no programa dela e eu fiquei extremamente chateada. Ela falou assim, uma mulher bela já cumpre o seu papel, que é de enfeitar o lugar onde ela está. Peraí, eu não acho isso. Eu penso que nós todos somos seres humanos capazes de pensar, né? E se pensamos, somos capazes de agir, independente de estar bonito ou não. O que é bonito? De repente, eu olho para uma pessoa e acho ela extremamente bonita, acho ela linda. Para mim não é. E para você não é. A roupa que ela usa, de repente, é adequada para mim, para você não é. É uma questão de gosto, não é uma questão de capacidade ou de talento, né? Também concordo plenamente com você. Ó, tá bombando de participações aqui, eu acho que o tema ele instiga isso mesmo. Eu gostaria inclusive de ler, e acho muito difícil um dia ler essa matéria, porque como a gente está nessa situação política, de ouvir o que realmente Marcela Temer pensa a respeito dessa e das outras publicações. Porque em nenhum momento, né, alguém, né, deu voz a ela, não que ela precise disso, mas eu estou dizendo, em nenhum momento há esse posicionamento. Peraí, é isso mesmo? Óbvio que se hoje for perguntado para ela por questões políticas, ela vai responder que sim. Mas e o de verdade, né? Quem é essa pessoa de verdade? Muitas vezes está sendo silenciada até para que se conquiste um poder, até para que, né, traga qualidades a esse poder, a esse novo governo. Enfim, a gente pensa que, enfim, a gente não sabe toda a história. Eu penso que até as pessoas, se quiserem depois entrar na internet aí, pesquisar e ver as origens dela, vai perceber que o tempo todo ela esteve a serviço dos homens, a serviço do patriarcado. Ela sempre foi silenciada, não foi dada a ela a escolha de casar com ele, a escolha de ser a mulher recatada, bela e do lar. A ela foi imposto isso. Porque alguém disse para ela, olha, o legal é você casar, ter alguém que te dê estabilidade financeira. Então, acho que ela já foi construída para isso. E nós, mulheres, temos que lutar para que isso não aconteça mais. Estamos no século XXI e a gente precisa urgentemente se libertar, que as mulheres realmente sejam livres. É extremamente importante a gente discutir esses assuntos, porque denota aí que nós ainda não somos, né, totalmente livres. E eu fico pensando também que em Poços de Caldas nós temos aí uma jornalista, a Jéssica Balbino, me dou o direito de falar aqui, porque o caso dela ficou público, ficou nacional. Inclusive, né? Fizemos um programa específico sobre o caso da Jéssica. Então, picharam lá o nome dela, picharam o muro dela, dizendo, Jéssica gorda, né? Chamando ela de gorda, como se ela ser gorda fosse um defeito, fosse um problema, ou fosse algo que desvalorizasse ela como pessoa, quando na verdade ela é realmente gorda, assim como eu sou, ela se aceita assim, e a gente tem que saber que isso não é uma ofensa. E a partir do momento que a Jéssica fala disso, que eu falo, que outras pessoas falam, a gente consegue dar voz a muitas mulheres que muitas vezes se sentem ali massacradas, como eu e a Jéssica um dia sentimos também, e que a gente teve que passar por um processo aí de
autoconfiança, de autoconhecimento, para que a gente pudesse chegar hoje e falar assim, não, ó, eu sou gorda, eu me aceito assim, eu me amo assim, e problema é de quem não aceita, né? Então, acho que isso é importante falar nesses assuntos sobre o padrão, porque muitas mulheres entram em depressão, estão aí chateadas, ou são muitas vezes massacradas pelo companheiro que olha na mídia, vê aquela mulher linda e fala assim para a esposa, nossa, você tá gorda, hein? Você deveria emagrecer. E muitas vezes a mulher não vê nisso um abuso, ela não vê nisso uma violência psicológica, porque ela não compreende, porque a mídia diz que ela está fora do padrão, o esposo diz, a família diz, a sociedade diz, então ela, peraí, eu estou errada, eu tenho que emagrecer. E eu conheço muitas mulheres que tomaram N fórmulas, inclusive pessoas que submeteram a bariátrica e chegaram a óbito, porque não tinha condições, para se adequar a um padrão que muitas vezes não é o que ela gostaria de ser, mas é o que imporam e colocaram ela naquele lugar. Inclusive, muitas vezes acreditando que sim, é isso que eu quero, mas na verdade não. Né, construíram esse nela, né? estereótipo de que deve ser assim. E isso é muito triste, a gente precisa lutar, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas a gente pega um caso tão recente como esse, tem que trazer de volta. Porque se a gente continua tendo essas publicações, é porque alguma coisa de errado ainda está acontecendo. Então, se você que acha que o programa é repetitivo, acho que você tem toda a razão, né, de achar e de pedir que a gente fale sobre outros assuntos, mas enquanto a gente tiver, né, mulheres se submetendo a isso, que cheguem em casa, olhem essa publicação e fale, bom, eu não sou bela, não sou recatada, não sou do lar e não tenho nenhuma dessas características que teoricamente representam a mulher brasileira, então quem eu sou? Será que eu tenho que me submeter? Então será que eu tenho que ser loira? Enfim, são várias as perguntas que começam a nascer aí em nós mulheres e trabalhar isso a gente sabe que é muito difícil, esse autoconhecimento, né, esse gostar, né, eu me gosto independente do que o outro está dizendo, independente da opinião do outro, é muito difícil. Então a gente vai continuar discutindo, a gente vai continuar trazendo. E esses movimentos nas redes sociais, eles são de extrema importância, porque poderia ser mais uma publicação. Inclusive, né, esse colunista, ele foi afastado do jornal por 6 dias, pode parecer pouco, mas já é alguma coisa. Isso é resultado do movimento social nas redes sociais, das mulheres se indignando. Então, quando a gente se une, quando a gente se indigna e tenta fazer algo, porque eu acredito que também só se indignar e só reclamar também não funciona. Eu acredito que quando a gente junta forças e faz alguma coisa para mudar aquilo que a gente acredita que está errado, a gente consegue mudar. Também acho legal isso, de pensar e a gente olhar para a Marcela e ver que nós temos 56% da população nesse país são de negros, quer dizer, a maioria são negros. E nós somos um país afrodescendente com muitas misturas, mas sim, somos um país indígena, afrodescendente. E quando a gente olha para Marcela Temer, a gente não se enxerga como brasileiro nela, porque ela tem um outro tipo de padrão que não o nosso. Então, eu acho que a gente tem que também fazer essa leitura, né? Aonde eu estou, que lugar eu estou, quem sou eu? E cabe isso, ser só loira representa o Brasil? Ou então, será que uma morena, uma negra representaria melhor? Ou não, a gente não precisa de uma cor, de uma representante. Nós precisamos ser respeitadas enquanto mulher, loira, morena, baixa, alta, gorda, magra, né? Eu acho que essa que é a nossa representatividade no geral. A gente precisa ser representada pelas ideias, né? Principalmente quando é no campo da política, a gente precisa ser representada pelas políticas públicas, pelas políticas de igualdade, não por um padrão físico que nada nos diz e não vai mudar a minha vida nem a sua e não tem relevância pra gente, né? Ok, Edna, eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque a gente tem várias participações para ler. Se você quiser dar a sua opinião para a gente, também pode, pelo 9983-3240, pelo 3721-6955, e ainda pelo facebook.com/Ponto de Vista TV. Rapidinho, eu já volto.
existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. O número de imagens íntimas compartilhadas sem autorização quadruplicou nos últimos 2 anos. 82% das vítimas são mulheres, a maioria jovens entre 13 e 25 anos. Exclusão social, perda de emprego, vergonha e suicídio são alguns dos impactos para quem é exposto. Pornografia não consensual é crime. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Edna Leite, ela é feminista do coletivo feminista Jaçanã, Musa dos Santos, sempre aí militando em diversas causas, principalmente na causa da mulher. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o caso, né, da Marcela Temer. Nós tivemos 2 publicações apontando um estereótipo que a mulher deve seguir, e aí a gente vê mais uma vez, né, as mulheres sendo massacradas por esse padrão de beleza e que muitas vezes é inatingível, e a gente tenta trazer essa mensagem da questão do autoconhecimento, da autoaceitação, aceitar quem você é, e se você não gosta de alguma coisa, que seja por você e não por uma imposição. Enfim, é o que a gente tem tentado fazer aqui. Disse para a Edna, né, Edna, que nós teríamos uma outra reportagem produzida pela TV Cultura, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de trazer essa reportagem, mas com certeza em outra oportunidade, com certeza nós a utilizaremos aqui. Vou para as participações, porque é sempre muito legal a gente contar com a participação do público e saber, né, o que as pessoas estão pensando a respeito desse tema tão polêmico. Inclusive, semana extremamente polêmica, acho que vai ter assunto polêmico do começo ao fim. O nosso querido Elvio, ele diz o seguinte: boa tarde, Natália e Edna. Nas palavras de Marta Medeiros, quem você pensa que é? Perguntou para mim de queixo em pé. Sou forte, fraca, generosa, egoísta, angustiada, perigosa, infantil, astuta, aflita, serena, indecorosa, inconstante, persistente, sensata e corajosa, como é toda mulher. Poderia ter respondido, mas não lhe dei essa colher. A reportagem não foi infeliz, pelo contrário, foi ultrapassada e totalmente desnecessária. A ministra Carmen Lúcia do STF, quando defendia seu voto numa decisão da Lei Maria da Penha, disse... Vou dar uma respiradinha, porque às vezes é longo, né? A gente precisa respirar. E digo isso, entre aspas, né? A fala da Carmen Lúcia, e digo isso porque alguém acha que às vezes uma juíza deste tribunal não sofre preconceito. Mentira, sofre. Não sofre igual outras sofrem mais do que eu, mas sofrem. Aos que acham que aqui não é lugar de mulher, como uma vez me disse uma determinada pessoa, sem saber que eu era uma dessas. Mas também agora tem até mulher, imagina. Primeiro concurso que eu fiz em 1982, na banca examinadora, o professor de Direito Constitucional disse o seguinte: dizem que a senhora é muito boa de serviço, se for muito melhor, a senhora passa, se for igual, nós preferimos um homem. A nossa luta sempre será pela igualdade e enquanto preconceito, sou um eterno defensor da mulher.
o Elvio trazendo essas palavras que sempre, né, são muito bacanas aqui para o programa, mostrando casos, né, que mostram quanto as mulheres ainda sofrem preconceito, não só pela beleza, mas simplesmente pelo fato, né, de serem mulheres. Se eu sou uma mulher e ocupo um cargo de chefia, eu tenho teoricamente a obrigação de ser melhor que um homem, porque igual a um homem, então eu prefiro um homem. Olha em que, né, mundo nós estamos em que existem pessoas ainda com esse pensamento, Edna. Infelizmente, né, Natália? E imagine que para ela chegar lá, ela teve que estudar mais, se dedicar mais, sofreu o preconceito na faculdade. Hoje a gente já tem mais mulheres fazendo direito, né? Mas quando ela fez, a dificuldade era bem maior ainda do que é hoje, né? E esse esforço dessa mulher acontece no dia a dia. A gente vê tão poucas mulheres nos cargos de chefia e quando chegam lá elas sofrem todo tipo de ataque, todo tipo de preconceito, de piadinhas, de até apelidos que colocam, né, para desmerecer, para desvalorizar a voz dessa mulher, né? Vamos lá, então. Muito obrigada, Elvio, pela sua contribuição e aguardo você aqui amanhã para a gente debater mais um assunto. Temos a participação do Guilherme. Sim, muitas mulheres sofrem com este padrão de beleza porque elas pensam que elas têm que ser bem vistas pela sociedade. Mas eu penso que as mulheres precisam cuidar da sua beleza, mas não em exagero, porque isso acaba virando uma doença psicológica. Uma ótima terça para você e para a Edna e para todos da TV Poços. Temos uma participação anônima. Sim, porque muitas mulheres vão na opinião da sociedade e muitas vezes acabam sofrendo risco de vida para ficarem mais bonitas. Cada um tem que aceitar como você é e não como os outros querem que você seja. Temos a participação da Rebeca. Estes padrões são bastante explícitos e colocados como ideias para a felicidade. Nunca vi uma mulher mais cheinha fazendo propaganda e mostrando padrão de felicidade. Isso é visto por mim como preconceito e atinge pessoas que são pegas em momentos de insatisfação e sensibilidade, que entram em dietas malucas e até tomam medicamentos fortes buscando um padrão de beleza estabelecido por comerciais fictícios. É fato, né? A gente sabe disso, a gente não vê gordas, negras, mulheres com rugas na TV, a gente vê mulheres magras, brancas, né? Geralmente loiras e sem rugas, né? O que o Photoshop dá uma ajuda aí geral na galera quando não é uma cirurgia plástica. Infelizmente, a gente não está representada e é uma luta diária, né? Todos os dias. A gente também se libertar disso, desses padrões e de nadar contra a correnteza também é um trabalho, né, que exige bastante da gente. Você falou da questão das rugas. Há pouco tempo a apresentadora Xuxa, ela falou a respeito disso, que ela estava recebendo muitas críticas, né, por ter uma aparência, né, mais cansada. Ela falou, mas o que as pessoas esperavam? Que eu fosse a Xuxa lá dos anos 80? Eu envelheci, eu tenho direito de envelhecer. E as pessoas me cobram todos os dias que eu tenha a mesma feição de 30, 40 anos atrás. Isso é impossível, porque há o amadurecimento e as pessoas precisam também aceitar, porque eu me aceito. Eu achei que foi super bacana, foi um desabafo também, mas achei super interessante, porque hoje, né, com a qualidade, até nós falávamos e brincávamos aqui, com a qualidade de imagem que nós temos hoje, qualquer ruga, qualquer coisinha fica muito visível na TV. E, infelizmente, uma pessoa que está tão na mídia quanto ela sofre, né, o tempo todo com isso. Ah, mas tem uma ruguinha aqui, tem uma coisinha que não saiu ok. Então, ela fez esse desabafo e eu achei que é bastante interessante, porque vem de encontro ao que a gente está dizendo também. Temos a participação da Rosiane, bela, recatada e do lar. É ridículo para uma mulher do século em que vivemos. Mulheres belas são as que aceitam como são. Recatadas, mulheres que lutam pelos seus ideais, sem se submeterem ao ridículo e se respeitam. E do lar são as mulheres que cuidam, doam-se aos filhos do marido e ainda trabalham e são guerreiras. Desculpem, mas Marcela Temer e muitas outras nunca viram uma pia de louça ou um tanque de roupa ou casa para limpar. Obrigada, a Rosiane. Bacana a participação dela, né, Edna? Eu faço minhas suas palavras, viu? Participação da Rosângela Garcia Faustino. Se ela é bela, recatada e quer ser do lar, direito dela. Se nós mulheres aprendermos a nos aceitar, com certeza iremos
iremos longe, pois de nada vale um corpo e um rosto belo e o cérebro não funcionar. Acho que a Rosângela também entendeu a nossa mensagem, né, Edna? Sim. Se ela quer ser bela, recatada e do lar e outras mulheres querem ser dessa maneira, tem todo o nosso apoio, desde que isso não seja uma imposição e sim o querer, uma vontade. Temos a participação, uma mulher recatada do lar e ainda por cima branca, casada com um homem riquíssimo e 40 anos mais velho que ela. Ela não representa 1% da mulher brasileira, porém que surreal. A outra participação anônima, uma realidade da vida. Existem as mulheres de verdade e as feministas, existem os homens de verdade e os machistas. A conclusão é, se o machismo não é bom, o feminismo também não é. Eu vou ter que discordar, tá anônimo, né? Então não vou poder me dirigir à pessoa, mas ela deve estar assistindo. Discorda de você, o feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo é a luta pela igualdade de direitos e de políticas públicas e que as mulheres, os gays, as lésbicas e todas elas sejam representadas aí. Então, tem que discordar e proponho a você que leia mais sobre o assunto, se informe, para a gente poder saber do que realmente a gente está falando aqui, de que luta que nós estamos brigando. Temos a participação da Camila. Nossa, é para rir ou para chorar essas duas publicações? Acho que vou chorar. Ninguém merece tanta ignorância assim, né? Falando das duas publicações. A Juliana Marques, acho que em vez de a mídia ficar ditando padrões de como o indivíduo deve ser para ser considerado ideal, ela deveria incentivar as pessoas a valorizar a beleza natural que elas têm. Também concordo com a Juliana e não concordo também com aquela participação anônima, só para mostrar, porque às vezes parece que eu não estou opinando, mas também não concordo. A gente agradece, né, a participação e é importante esse debate. Temos a participação da Amanda, acho ridículo, cada um tem que ser do jeito que quer ser e do jeito que se sente bem. E para finalizar, o Carlos diz o seguinte, infelizmente vivemos numa sociedade em que gente feia não dá ibope, não vende roupa nem calçado, muito menos produtos de beleza. Não é a mídia que impõe padrões de beleza, somos nós que impomos e acho isso muito triste. Eu discordo. Eu acho que, assim, em partes eu discordo com o que você disse. Não somos nós que pautamos. A mídia pauta, ela fala todos os dias, nós como assistimos e como somos consumidores, né? E aí acabamos que não refletimos sobre o assunto e vamos. Eu não acredito nessa coisa de que é feio, é bonito. Eu acredito que a pessoa tem que ser valorizada pelo que ela é, né? Não pela aparência. Então, os padrões de beleza, para mim, eles têm que serem discutidos todos os dias, porque padrão, uma coisa que padroniza, para mim já está errado, já não tem condição de discussão, né? Bacana, Edna. Infelizmente, nosso tempo já está estourando, eu sei, toda vez com todos os debatedores, a gente queria conversar mais, os assuntos são muito complexos, são muito intensos, se a gente pudesse, né, ficaríamos todos aqui debatendo uma tarde toda, seria muito legal. Quem dera um dia poder juntar todos os debatedores, fazer um big programa aqui, cada especial, né, com a sua opinião diferente, mas todo mundo com essa ideia que a gente tem aqui do programa de trazer essa conscientização, desse respeito à opinião diferente, ao menos ódio, ao mais amor, ao mais ouvir, né, com cuidado, ouvir o que as pessoas têm a dizer e aí a gente ter uma discussão e um debate saudável. Quem sabe a gente consegue esse programa aí com todos os debatedores. Acho que vai ser, no mínimo, divertido, porque eu trago gente com pensamento de toda maneira aqui, mas são pessoas justas e por isso que continuam, né, participando do programa. Então, Edna, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço, Natália. É uma pena que já tinha acabado, né? Eu estou fazendo uma campanha para aumentar o tempo do programa. Você mas não se é aumentar, a gente estoura de novo. Então vai fazer tipo o programa do Jô, né? Tem aquele finalzinho que todo mundo fala, é mais ou menos isso que acontece. Pô, já acabou, já foi. Que mas bom, é sinal que é bom. Mas obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço da gente poder estar aqui falando da luta feminista, que é uma luta que a gente não cansa. A gente vai continuar em marcha até que todos e todos sejamos livres. Mandar um abraço aí para a Érica, lá do Polivalente, para todos os amigos lá do Magistério, para a Rosa que fica assistindo, para a Rita e para o Divino e para todos aqueles que são fãs do programa, que assistem e que continuem aí mandando as suas opiniões. E a gente tenta aqui ser
mais justo possível e respeitar a todos, né, mesmo com opiniões contrárias. Um beijão a todos. Abraço, Érica, meninas do Magistério, Rosa, Rita, Divino, Jair Marciano, um abraço para todos vocês, para todos os telespectadores do Ponto de Vista, da TV Postos, você que nos acompanha, que dá a sua opinião, né, que briga com a gente, isso é muito legal, isso que faz a gente construir, né, um programa interessante e que faz com que as pessoas queiram participar. Então, muito obrigada a você aí de casa, lembrando que se você curtiu esse debate aqui de hoje, você pode indicar para alguém assistir na reprise à meia-noite, mas se meia-noite foi muito tarde para você, às vezes a gente entende, amanhã pela manhã, no mais tardar à tarde, porque às vezes é corrido, a gente posta esse programa na nossa rede social, facebook.com/Ponto de Vista TV, e aí você assiste, compartilha e a gente continua esse debate lá nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu recebo o advogado Elvio César Bezerra e com certeza com um tema muito bacana para você aí de casa também participar e opinar com a gente. Até amanhã.